Olá pessoal, estamos ao vivo mais uma vez para levar a você o esclarecimento do objetivo de Deus no momento que nós estamos 2020, onde eventos vieram nortear o nosso país e também abranger todas as nações. E vamos conhecer qual é o objetivo de Deus, que na verdade ela tomou uma nova direção, um novo rumo, aonde o homem, o governo gentílico, ele mudou o projeto de Deus. Quando Jesus e os seus discípulos, eles desenvolveram a evangelização, naquele período, o seu objetivo era justamente levar Jesus ao contato diretamente com o homem. E os discípulos, na primeira instância, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, eles buscaram desenvolver isto. Foram aprendendo, tiveram as suas igrejas, como vemos lá a igreja de Corinto, nós vemos a igreja de Laodiceia, de Éfeso, Esmirna. Muitos templos foram a igreja primitiva desenvolveu, mas vamos observar as mensagens que estes homens de Deus começavam a ministrar dentro da casa do Senhor para com os seus membros. Nós observamos que eles levavam as pessoas não com uma forma persuasiva humana, mas sim uma persuasão do Espírito Santo de Deus. Então eles trabalhavam justamente nesse patamar, em apresentar o homem, o autor da salvação. Em tudo que eles faziam, eles apontavam sempre para o Senhor Jesus, Todas as coisas que ocorriam, Jesus era o autor de todas as coisas. Quando acontecia um milagre que Pedro ali realizou, mas ele sempre apontava o Senhor Jesus. Em momento algum, nem pela sombra dele, que trouxe cura a muitas pessoas, até mesmo as vestes, os lenços dos discípulos que tocavam nos enfermos e eles eram curados, nem este momento eles deixaram transparecer que eles estavam em foco. Eles estavam sempre diminuindo, mas Jesus estava sempre crescente na vida deles e daquilo que eles estavam apresentando. Perceberam? Então nós estamos vendo hoje um foco no mundo espiritual de uma forma muito errônea. São minoria que estão justamente preocupados com a evolução espiritual na vida de cada pessoa. Então o líder espiritual, ele deve justamente focar a sua mensagem em levar a cada pessoa ao entendimento de ter uma relação diretamente com o Senhor Jesus. Então este detalhe, queridos, é o que nós queremos apresentar na live de hoje e mostrar a você e mostrar que realmente as coisas estão mudando. Todos estão amadurecendo. A política está passando por uma transformação. As empresas estão passando por uma outra transformação. As famílias estão passando por transformações
extraordinárias. Então nós vemos justamente dança desenvolvendo no mundo inteiro. Por que no mundo inteiro? Porque no Apocalipse. Por que isto, pastor? Porque pensamos desta forma? Quando Jesus foi questionado referente à sua volta, né, a volta do Senhor Jesus, estiverem vendo situações ocorrerem no mundo, como terremotos, não é isso? Tempestades, o mar sendo abatido, a poluição tomando conta, vendo nações contra nações. Veja se isso tudo não está acontecendo no mundo. Se adentrarmos um pouquinho na notícia, nós estamos vendo coisas acontecendo no mundo que realmente está de acordo com o que o Senhor Jesus dizia. Irmãos contra irmãos, irmãos na fé contra outros irmãos na fé, um processando o outro por causa de autoria. E sendo, quando se questiona, dizem, foi Deus que deu. Foi uma revelação de louvor dada por Deus. Então, quem é o dono, quem é o autor de todas as coisas, mensagens espirituais, tudo que está sendo desenvolvido no campo espiritual? É de Deus. Se é de Deus, é para todos. Então as pessoas estão degladiando nisso. E Jesus viu isso acontecer quando ele se aproximou mais e mais dos sacerdotes. Homens que realmente com um grande conhecimento intelectual. Paulo, por exemplo, foi preparado por Gamaliel. Perceberam? Então, tudo isto nós estamos vendo acontecer. Pais contra filhos, filhos contra pais. Matando a esposa matando o esposo. Feminicídio. Toda essa construção estava nas palavras do Senhor Jesus. Quando se fala pai contra filho, o que é isso? É família, não é? E quando as pandemias, quando as pestes estiverem acontecendo em todas as nações, não é o fim, mas está próximo a vinda de Jesus. Vai se firmar dessa forma, né? Então, queridos, nós iremos vivenciar situações e já começamos. A nossa geração já adentrou. Mas as mensagens é que nos preocupam. Me preocupa muito, porque Deus me deu uma visão totalmente inovadora do Gênesis ao Apocalipse. Me fez entender que quando eu vou até o livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, por exemplo, até ali eu vejo congregação acontecer. A congregação acontece, né? Povos, e lá no Novo Testamento, sinagogas, igrejas. E já estamos voltando, mais um pouco de tempo, os irmãos já estão voltando para suas igrejas, para adoração, para louvar. Para que mensagem você vai ouvir? Qual é a mensagem que você vai estar pronto para receber? Traga o seu sal, que eu vou passar nos seus pés, o sal grosso, o sal fino, a semente que joga na terra e vai fazer te prosperar, né? É o mezuzá que eu vou ter que usar. É o todo dia estar dentro de uma denominação, cuidando, trabalhando, né? Desenvolvendo totalmente a minha adoração. Ou seja, eu vou estar o quê? Devocionando-me. A minha motora, a minha mão de obra para limpar igrejas, arrumar igrejas, preparar igrejas. Tantas coisas que nós viemos fazendo por longos anos.
E de repente, uma pandemia tirou todo mundo das igrejas, das academias, as situações como esta. Estamos vivendo. Então por isso que eu digo que o Estado, né, o nosso país, estão amadurecendo em tantas as coisas, porque estão vivendo coisas que não conhecem. A ciência está desenvolvendo um trabalho unificado e vai ter que se unir. Não esqueça o sonho que o Senhor deu no dia, onde nós estávamos jejuando, orando, igrejas postando nas suas lives, momento de oração, momento de busca, momento de jejum, vamos passar madrugadas. Qual o resultado disso? Será se você teve informações proféticas? Porque o objetivo da oração é buscar uma resposta de Deus. E nós isso. E começamos a receber sonhos, a receber visões. Estamos relatando sem medo de errar. Por quê? Porque nós vimos que as informações são a realidade. Olha o sonho que o Senhor nos deu aqui nesse período em que todos estavam adentrando e orando, jejuando, madrugando, né? Foi notório. O Senhor separou 3 países. E nesses 3 países, em ação era a China. E tudo isso com a vacina. Era a China. Mas quando a China estava se colocando diante de todos, ela, né, que era Israel, a nação de Israel. Né? E com ela vinha os Estados Unidos e o Brasil. Esses 3 países tomavam a frente da China. E isso nós estamos vendo os noticiários. E o sonho está acontecendo literalmente. E ele diz assim, ó, até novembro as coisas vão estar acontecendo. A vacina vai estar sendo exposta a todos. E ouve os noticiários, ouve as reportagens. Todo detalhe da vacina a partir de novembro. Opa! Está batendo, né? A gente quer entender o porquê das 3 nações, o Brasil, os Estados Unidos e Israel. Talvez represente não só a China, mas representar a unificação de todas as nações em trabalhar em conformidade, porque um achando o segredo da vacina para derrubar esta pandemia, todos ganham, porque a coisa não é em um país, a coisa está predominante em todos os países. Ela está enfocada dentro da profecia da volta do Senhor Jesus. Então, se não trabalharmos em corpo, em unidade, em equipe, como vamos chegar no resultado final? Né? Então, todos os países estão no mesmo, do rico até o país mais pobre. Porque a pandemia está em todas as nações. A pandemia econômica não vai pegar só o Brasil, vai pegar todas as nações. Então, ó, estamos seguindo em caminho único. Em caminho único. Ninguém está sendo melhor que ninguém. Deus está no equilíbrio de tudo isso. É óbvio que Deus está essas questões para que todas as nações possam se unir, né? Então, queridos, é o início, ainda não é o fim, mas é um exercício. Essa pandemia foi provocada pelo próprio homem, que não cuida dos rios, não cuida dos mares, não cuida da poluição, não cuida do contexto terrestre, né, do globo terrestre, né, que foi dado às mãos dos homens para cuidar. Então, o governo gentílico
é o governo humano que está com essa incumbência de cada país cuidar das famílias de sua nação. Perceberam? Mas quais as notícias que estão chegando para nós? Estão chegando para nós que governo A, governo B, governo C, com o recurso que está vindo do Distrito Federal, estão desviando, fazendo de uma forma errônea. Está lutando contra o governo? Não está. Está lutando contra o povo, contra as famílias. Perceberam? Porque nós precisamos justamente de contar com esse recurso. O recurso que vem do presidente é pouco. Mas o açúcar está lá em cima, o arroz está lá em cima, está tudo lá em cima. Perceberam que nós estamos entrando justamente dentro de um liquidificador? Todos, tanto a política como a religião, ela tem que soltar um único suco. Um único suco. Se não chegarmos neste contexto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas o meu foco é a questão espiritual. E eu quero trabalhar isso. E eu fui designado pelo Senhor para... Vou parar, a menos que o Senhor diga que não é mais para fazer desta forma nem A nem B. Mas o Senhor está nos levando para a palavra, o que é para ser dito ao povo, o que é para ser dito àquele que vai voltar para a sua igreja, aquele que vai voltar para a adoração na sua igreja, voltar de uma forma como um ponto de equilíbrio. É dentro de falar com vocês hoje que você e eu, cada pessoa é uma igreja, que a Bíblia identifica o coração do homem como templo do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Já demos aqui uma breve introdução do que nós estamos vivendo hoje, aonde nossa oração precisa estar focada, né? Na saúde, na vida profissional, na salvação do homem, né? E também para que o Senhor, a mensagem dos líderes espirituais, para levar as pessoas não ficarem prisioneiras às suas igrejas dia a dia, mas ficarem prisioneiros de Cristo. Como o próprio Paulo, ele diga: eu, Paulo, apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, ele colocou o eu, a pessoa, né? Então, quando nós vemos ali também os Salmos, né? Os Salmos 23, onde Davi diz: pastor, e nada me faltará. Perceba, ele não diz que é o seu pastor, ele não diz que é o nosso pastor. Poderia muito bem levar você a ter Deus como seu pastor. Todos vão ter que ter Deus como seu pastor aqui, porque eu sou o rei. Negativo. O Senhor é meu pastor. Para quando você lê esta palavra, você possa dizer: é meu também. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. É uma relação do homem com Deus. Não é uma relação de um grupo, de uma igreja igreja física, com Deus, né? Mas Jesus não recusou a igreja física. Ao contrário, você vê muitos exemplos. Mas qual era o objetivo? De que cada líder faça como os discípulos fizeram. Apresentaram Jesus para unificar a pessoa a Jesus. Levar cada pessoa a ter
uma relação com o Senhor Jesus, se ligar com a Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira. Aquele que estiver ligado em mim dará o seu fruto, dará tudo a sua bênção, né? Mas tem que estar ligado em quem? Não é no pastor, não é no padre, não é no bispo, né? Nem no chapéu grande, nem no chapéu pequeno, mas é em Jesus. Então nós temos que estar ligado no Senhor Jesus. Então o ministério, ele tem que levar as pessoas a estar ligado no Senhor Jesus. Você traz uma mensagem, no final da mensagem você apresenta o quê? Você apresenta o envelope. Envelope tal. Gente, acabar com isso. Isso é uma coisa que você tem que fazer, deve fazer, né? À medida que as pessoas vão vendo a necessidade disso, né? Você não precisa expor isso, fazer esse pedido. As pessoas têm as suas obrigações e sabem que ela precisa ajudar a igreja. Ela vai ajudar, né? Dentro das suas condições. Então você não precisa se preocupar quanto a isso, mas se preocupem em levar esta pessoa a ter uma experiência com o Senhor Jesus. Porque no dia do arrebatamento, queridos, não se enganem, que Jesus não vai descer nas nuvens e descer aqui na terra. Lá nas nuvens, ele vai chamar cada pessoa para o arrebatamento. Ele não vai colocar lá a sua voz e dizer: pastores da igreja A, B, C, D, liguem para os seus, que chegou o dia do arrebatamento. A palavra diz: se você estiver no telhado, não desça. O dia do arrebatamento vai acontecer dessa forma. Se você desça, se você estiver no campo, não volte. Se tiver, você vai ouvir o chamado de Jesus. É este o segredo. Você vai precisar ser preparado para discernir, ouvir o toque da última trombeta. Então é isto, queridos, que nós estamos abrindo para você. É muito lindo os grandes livros extraordinários que falam de coisas espirituais. Mas a verdade se resume em uma só. Entrega, filho meu, o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Jesus diz, lê Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Então são coisas simples. Ele não está pedindo a sua casa, nem o seu carro, nem a sua fazenda, seu dinheiro, né? A igreja, ela foi usada na igreja primitiva, sabe para quê, queridos? Para reunir as pessoas. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não vamos perder a fé, vamos perder o ânimo, vamos ficar firme. Jesus está voltando. Olha, vamos orar aqui e ali, outro é curado aqui, e a bênção vai acontecendo, e o nome de Deus vai glorificando, né, a cada pessoa vai se alegrando. Muito bem, quem está precisando de ajuda? Família tal. Vamos lá, discretamente, vamos ajudar aquela família. Vamos lá. E outras famílias. E ninguém ficava sem assistência espiritual e também a assistência material. Porque eles se ajudavam mutuamente. Você tem visto isso na sua igreja? Ah, você tem trazido alimentos, entregue alimentos? Mas espera um pouquinho. Quando leva um alimento para alguém, tá tudo certo. Mas quando você dá para uma igreja para levar a comida para outro, aí é outra coisa. A igreja vai estar trabalhando com o seu chapéu.
porque você já está doando para a igreja. Você já está ofertas. Então a igreja deve chamar ali. Ó, queridos, vamos precisar de aumentar nossa ajuda, porque o que nós tínhamos, nós já damos e faltou. Opa, tá tudo certo. Agora, quando eu pago milhões e milhões para obter megas templos, milhões e milhões para pagar alguns minutos na televisão, então este tem também o poder para ajudar essas pessoas sem nós termos que dar nada, porque já estamos dando. Perceberam, queridos, que nós podemos, com o nosso recurso, levantar um país? Perceberam? Isto muitos líderes descobriram e ocultam a mensagem verdadeira, que é justamente o que o Senhor tem nos deixado. Busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você está buscando o reino de Deus e toda a sua justiça, as demais coisas, né? Essas demais coisas, o que são, queridos? São todas as necessidades que nós precisamos. Então já está profetizado na palavra de Deus que você não precisa em momento algum, pegar o seu recurso, né, e ter que dar exageradamente para uma denominação, né? Tudo tem que ser com equilíbrio, porque tá certo, porque ela tem luz, tem pessoas para pagarem, né? O pastor que trabalha, o salário dele qual que é? 2.200 salário de um pastor. Tá de bom tamanho, dá para ele cuidar da família tranquilo e cuidar da igreja. Ele não precisa ganhar milhões como um jogador de futebol, por exemplo, ganha, né? Precisa. É uma coisa bem nesse sentido que nós estamos vendo. E é o que nós vamos aprender numa leitura da palavra lá no Velho Testamento. Se tivesse até no Novo Testamento, foram praticamente 2.000 anos que se passou da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas foi bem antes. O mundo estava se estruturando. E nesses acontecimentos, nós vamos ver que lá no princípio, no início de tudo, Deus já estava mostrando como é que ele deveria ser apresentado à humanidade. Vamos aprender isso com o pastor Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia. Ok? Amém? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Eterno Deus Pai, nós oramos neste momento e pedimos uma bênção toda especial às famílias que estão aqui, Senhor amado, acompanhando a nossa live, né? O Valderli Lira, a Roseli da Silva, Senhor amado, outros amados irmãos que estão adentrando, Senhor, que os lares, cada lar que estão, Senhor, vivenciando este momento deste estudo bíblico, dessa mensagem da palavra de Deus, venham ser visitados de uma forma gloriosa. Na parte profissional, não deixa faltar o pão de cada dia. Na parte sentimental, não deixa nenhum irmão, nem irmã, nenhum membro da família fazer uma péssima escolha. Que eles possam, Senhor amado, ter uma bênção gloriosa na escolha dos seus esposos, das esposas, dos amigos. Senhor, que sejam pessoas que venham somar, cresçam em espírito
e também, Senhor amado, em estrutura física nada. Senhor, opera uma maravilha. Senhor, derrama da tua bênção. Envia os teus anjos a cada lar, Senhor amado, porque nós aprendemos que os teus anjos são espíritos ministradores que hão de ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E estes somos nós, a humanidade. Então, querido Deus, que os teus anjos tragam sonhos, tragam visões, falem conosco e nós possamos ajudá-los, porque o ministério é ajudar a cada um a entender o que Deus, em particular, está falando com cada pessoa. Essa é a função do pastor, não é se enriquecer nas costas da ovelha, né? Senhor Deus, dá esta bênção para que possamos conduzi-la, Senhor amado, ao entendimento da cruz do Calvário que recebeu o Senhor Jesus, mas que lá ele não ficou, mas ele ressuscitou e vivo está no nosso meio. Senhor, dai-nos a tua bênção, perdoa os nossos pecados, enfermidades espirituais e físicas, e nos dá a tua bênção na relação de família, que o esposo venha estar amando mais a esposa amando mais seu esposo, seus filhos interagindo um com o outro, tirando todas as indiferenças de um irmão para com o outro, que haja união, porque Jesus está voltando, e é isso que ele quer nos encontrar. Ele quer encontrar a cada um de nós em adoração, em louvor, Senhor amado, santificando a cada dia mais. Nós oramos assim e cremos que esta live correr a muitas famílias, mas que cada irmão possa levar esta live apenas para aquelas pessoas que realmente estão cansadas de sofrer, cansadas de ser humilhadas, cansadas, Senhor amado, de buscar uma vitória e não conseguir esta vitória. E que esta mensagem venha fortalecer a cada coração. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém? Há um louvor que diz assim: Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, é Deus conosco, nome de vida, divino Senhor, Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, Ele me amou, me transformou e vive em mim, Emmanuel. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, é Deus conosco, nome de vida, divino Senhor, Emmanuel,
nome é Emanuel. Ele me amou, me transformou e vive em mim. Emanuel. Glória a Jesus. Que maravilha. Senhor, nós oramos neste momento pela leitura da Tua Palavra, que o entendimento da Tua Palavra possa trazer um alento e um conforto aos nossos corações e despertarmos e nos preparar para a volta, Senhor, às igrejas, né? Aqueles que estão voltando para as suas igrejas. Senhor, que o Senhor possa estar dando uma grande bênção. Senhor, desperta-nos e nos dê a Tua vitória. Ministra a Tua palavra, que possamos sair desta reunião regozijante pela operação do Espírito Santo de Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Todos os povos presenciou trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, é o toque da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Moisés, tu fala-nos e te ouviremos. Quem disse isso a Moisés? O povo. Fala-nos tu conosco, né? E te ouviremos. Porém, não fale Deus. Não fale Deus conosco, para que não morramos. Disseram isso a Moisés. E Moisés respondeu, versículo 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se pegou a nuvem e onde estava Deus, onde Deus estava. Queridos, o que estes versículos do 18 ao 21 revela é o grande segredo que o ministério deve trabalhar com o seu rebanho, ou seja, com o rebanho que não é dele, que é de Deus. Então, o que nós vemos aqui? A igreja constituída em um povo, porque o Velho Testamento era o povo, eram né? As famílias eram todas identificadas como de Deus, ok? Então, o povo, quando viu a majestade de Deus, eles temeram, né? Eles temeram eventos acontecendo. Aquele momento que estava acontecendo lá no meio do povo é que Deus estava se manifestando. Eles viram acontecimento extraordinário quando eles sobre detidos sobre Faraó.
Faraó, quando escravizando o povo ali, há quase 430 anos de escravidão, seus jovens não podiam realizar os seus sonhos, eram escravos, só tinham que trabalhar, trabalhar. Mas quando Deus escolheu Israel e ouviu o clamor de Israel, preparou Moisés e Arão para serem o quê? Aqueles que iam trazer a liberdade, a libertação do povo de Israel. Porque Deus escolheu esse povo para ser uma nação independente, onde ele queria reinar, operar grandes maravilhas. Então este povo é a primeira escolha de Deus. A salvação só estava apontada para a única nação, Israel. No decorrer de tudo isso, Deus foi entronizando no meio do povo de Israel pessoas gentílicas. Por exemplo, quando Israel sai do Egito, muitas pessoas que habitavam no Egito, como egípcios também, vieram junto com Israel. Deus foi aceitando essa mescla, porque antes só o povo de Israel, mas quando vem pessoas gentílicas que não são judeus para junto com Israel, então a mescla, vemos uma mescla. Quando Israel passa, por exemplo, ali por Jericó, quem que passa a fazer parte de Israel? Raabe, que era a prostituta, a mulher que realmente ali ela tinha uma vida totalmente diferente. Então o Senhor alcançou a vida dela. E eu vi até numa reportagem esses dias aí, uma jovem que agora já tem o seu filho, tudo. Mas ela venceu na vida vendendo o seu corpo. Como prostituta mesmo, ela declarou isso e colocou, e chegou a ponto que ela cuidava tanto do seu corpo que ela ganhava em cima do seu corpo. Mas quando o Espírito Santo de Deus tocou no coração dela, sabe o que ela fez? Ela correu aos pés do Senhor. Ela já estava no fundo do poço, tinha ganhado muito, mas ela, quando o Espírito Santo falou no seu coração, que é assim mesmo que acontece, alguém estava clamando pela salvação dela, e ela se converteu, ela se tornou uma pessoa totalmente diferente. Ela falou que abandonou tudo, aquela vida, porque estava levando ela para a morte. Então aí nós lembramos aquela frase tão extraordinária que diz: o salário do pecado é a morte. Então o salário que ela estava recebendo era a morte. Ela estava trabalhando para ela, vivendo para ela, produzindo para ela, mas ela estava investindo no pecado. Então o salário do pecado é a morte. Então o que ela fez? Pediu demissão. Ela pediu demissão. Mas quando isso aconteceu? Quando o Espírito Santo de Deus visitou o coração dela e ela realmente se abraçou a Jesus e falou: chega disso, agora minha vida vai ser um outro patamar. Então ela aceitou o Senhor Jesus como único e eterno Salvador. Então o que ela aceitou? Ouvir a voz do Espírito Santo. O detalhe é justamente que ela ficou muito chateada quando o filho dela saiu da igreja. Aí ela foi para cima dele. E é uma coisa que ela já aprendeu, que não é a igreja que vai salvar a filha. Quem vai salvar é o Senhor Jesus. E a salvação, ela vem por experiência. A mãe não pode salvar o seu filho. O seu filho não pode salvar sua mãe. Seu esposo não pode salvar. A esposa pode salvar o seu esposo. A salvação, ela é individual a cada pessoa. E é isso que o ministério tem que fazer. Preparar a pessoa para estar amadurecendo Jesus dentro do seu.
né? Agora, o trabalhar dentro de um templo, dentro de uma igreja, é justamente para o quê? Estender as mãos para alguma família necessitada, alguma pessoa que precisa de um apoio, de uma ajuda. Mas quem salva é Jesus, não é a igreja. Perceberam? Então fica aí, porque é isso que eu vi na reportagem, né? Esse desfecho, e eu precisaria registrar isso. Vejamos. Olha como Moisés trabalhava com o povo, querendo direcionar ao povo a estar ligado apenas a Deus. Então veja o texto. Vamos ler e ver isso versículo a versículo. Versículo 18. Todo o povo presenciou, ou seja, é muita testemunha, né? Muitos viram. O que eles viram? O que eles presenciaram? Trovões, os relâmpagos, o clangor de trombeta, os montes fumegante, fogo, né? E o povo observou e estremeceu e ficou de longe. Então, quando eles viram essas situações, que é aquilo que nós estamos vendo hoje, né? A pandemia econômica, né? As pessoas sofrendo guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, tudo isso nós estamos vendo acontecer, porque foram palavras, né? Mas olha o que está acontecendo aqui nessas trombetas, nesses montes fumegando. Era um momento em que Deus andava protegendo o povo, se revelando ao povo. Tá? Então, quando eles têm essa visão, quando eles veem isso diante dos seus olhos, eles temeram, né? Que Deus é este? Que Deus é este? Só que eles não entenderam que quem estava com ações de trovões era Deus, mostrando que ele estava presente naquele lugar. Relâmpagos, não era porque a nuvem se aqueceu, as águas dos mares foram para as nuvens e aí provocou os trovões. Não, estes relâmpagos aqui, esses trovões, era a presença do Deus Todo-Poderoso diante do povo, indo à frente do povo. E o clangor de trombeta são sinais. O que é a trombeta? O toque da trombeta? São sinais que estão acontecendo. Né? E estes sinais que vão fumegando os montes, né? Porque havia uma nuvem de fogo à noite, porque vinha para aquecer o povo. E durante o dia, a nuvem ficava ali sobre o povo para que o sol causticante não perturbassem a vida deles, porque no deserto o sol é muito forte, né? É destruidor. Estava lá, Deus cuidando de tudo. Mas quando eles veem esses fenômenos acontecendo, eles têm medo, mas eles não conseguem discernir que estes são eventos que Deus está no controle. Deus está no controle. Perceberam? Né? Então eles temeram. Quando eles viram aquilo, o que eles disseram? Chamou Moisés, né? O pastor Moisés, o grande profeta Moisés, e disse a ele: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco. Perceberam? Então, queridos, eles queriam dizer a Moisés: Moisés, tudo que você falar, nós vamos obedecer, porque é Deus falando. Mas não fale Deus conosco, porque nós vamos morrer. Mas olha o ponto que está acontecendo na estrutura espiritual atualmente. É uma palavra, é uma mensagem que é desvirtuada. Né? Os líderes buscam atrair pessoas para si mesmo, para ser
para estar trabalhando a favor deles, né? Quando eu posso limpar uma igreja, ajudar uma igreja, está tudo certo. Mas quando não tenho recurso, se eu tenho um irmão que não tem recurso, está desempregado, ele, meu querido, vai lá, limpa a igreja e a igreja vai pagar você. Olha que coisa! É isso que tem que acontecer. Mas não é isso que nós temos vivenciado. Nós estamos vendo pessoas sendo escravizadas, trabalhando para o templo físico, dia após dia, de graça. Até pastores, né, que não têm recurso nenhum, de graça. Né? Então, se aquele pastor tem já uma condição boa, ele não precisa nada disso, então ele possa servir voluntariamente. Tá tudo certo, amém, glória a Deus. Mas quando não tem, a igreja física é um trabalho que tem que ser feito. Então podemos ajudar sim, podemos cooperar com isso. Então é o equilíbrio, é buscar o equilíbrio. Perceberam? Então, Moisés, quando ele ouve isso, ele faz tudo diferente do que hoje nós vimos e ouvimos em muitas denominações aí, se enriquecendo dos imóveis, igrejas lindíssimas, com grandes estruturas, porém, quando se entra nas famílias que assentam aquelas cadeiras, aqueles bancos, vemos muitas delas com as despensas vazias. Perceberam? Ela cuidava disso. Este povo aqui dava os seus dízimos, mas sabe como dava os seus dízimos? Em alimento, né? Alimento. Os sacerdotes ali tinham muito recursos e eram distribuídos entre todos, por isso que ninguém tinha problema de passar fome. Os que eram sacerdotes, que era a casa do tesouro, não era a casa de Deus, a casa do tesouro era a casa do sacerdote, onde o recurso era para que o sacerdote distribuísse entre os levitas que não têm fazenda, eles não tinham herança, os levitas, eles eram pagos pelo sumo sacerdote para trabalhar na seara do Senhor, para cuidar do tabernáculo. Ninguém trabalhava de graça ali. Perceberam? Então era repartido. O Moisés, ele diz assim, Moisés diz ao povo, não temais. Qual é a mensagem que ele está passando? Olha, não temais. Não tenham medo de Deus. Aproximem-se de Deus, porque Ele quer falar com cada um de vocês. Não é? Então, eles estavam com medo. Não, Deus quer se revelar a cada um de vocês. Isso vai ser glorioso. Então o pastor ele precisa levar esta mensagem para dizer, meu querido, minha querida, meu filho, minha filha, não temas, Deus quer falar contigo, Deus quer te fazer ver os sinais de maravilha, o toque das trombetas, né? Ele quer te fazer ver ali a beleza que é o relâmpago, o trovão, né? O fomegar dos montes. Então Deus quer atuar em cada pessoa. Mas vocês precisam abrir o coração, não pode temer, não tenha medo. Deus veio para vos provar, né? Ele quer provar o seu amor, ele quer provar, mostrar que ele quer estar mais com vocês. Então nós vemos o contexto aqui de Moisés falando por intermédio de Deus. Mas veja o zelo de Moisés, que a primeira coisa que ele falou não era eu aceito que Deus fale comigo e que eu fale e vocês me obedeçam. Porque é o contexto do mundo hoje. Hoje você tem que obedecer ao seu líder. Você ouve uma mensagem totalmente errônea e obedece. Né? Não tem força
porque tem medo de que Deus possa te amaldiçoar. E não é isso. Não vai acontecer isso. Perceberam? Você tem que amar o seu pastor, orar pelo seu pastor. Mas quando a coisa não está de acordo com a palavra, para ele e falar: opa, peraí, eu não entendi, me explica melhor. Ah, então eu vou buscar a Deus e vamos ver o que Deus vai me responder. Obrigado pela assistência. E passar bem. E segue o seu caminho. Né? Porque quer você em duas situações: perto dele e de pé. Né? Perto dele e de pé. O povo estava de pé, mas de longe. Queria ver Deus de longe. Não, nós temos que mais nos aproximar, porque é o que nos ensina a palavra. Aproximai-se do Senhor e o Senhor vai se aproximar de você. Perceberam? Então esta é a mensagem que eu quero deixar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Leve para aquele que está depressivo, aquele que está chorando, doente, né, triste, abatido. E o Senhor Deus vai dar uma grande bênção. Eu creio que o Senhor estará operando grandes maravilhas. Nós tivemos num culto esses dias e o Senhor dito que Ele está fazendo isso conosco, cuidando de nós. Veja lá, nos últimos dias, esta era a visão que o Senhor dava no culto que nós estávamos vivendo, há alguns dias atrás. Nos nossos dias, íamos ressaca de mares, trovões, e irmãos lembravam da mensagem e glorificavam a Deus. E neste exercício, o Senhor, exército de anjos, e que visitavam todas as casas. Eles se dirigiam a cada casa. E a ordem era justamente para dizer a vocês: nada vos faltará. Não deixarei faltar nada em vossas casas. Né? Então era o que realmente retratava a visão. Né? Então é isso que nós estamos vivendo, queridos. Né? E Deus tem nos abençoado. Essa pandemia está aí, mas nós estamos em oração, estamos em súplica. E descansa Roseli, Valderli e os demais irmãos que estão aí adentrando em nossas lives para ouvir. Né? Se você está preso dentro da sua casa depressivo, já está curado em nome de Jesus, porque anjos do Senhor. Ontem mesmo nós tivemos num culto, né, online, né, e o Senhor disse assim, que às 3 horas da manhã Ele enviaria os seus anjos para estar ungindo da cabeça aos pés com óleo as nossas vidas. Eu creio que fomos visitados. E assim, pela manhã nós viríamos a glória do Senhor. Né? E ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar. Ela vai estar atuante. Porque o Senhor, Ele prepara nossas vidas. Em momentos, Ele faz como o Cantares ali faz, né? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamos. Né? E ele desceu ao seu jardim para comer com os lírios e para colher os lírios. Então o que é isto? Nós somos lírios do Senhor. E o jardim do Senhor é este mundo. Mas tem momentos que o Senhor vem, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Mas tem momentos que Ele vai vir para colher um lírio que é dele e levar para o jardim. Então, queridos, nós estamos dentro da economia de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Faça o seu pedido, o que é que você quer que Deus faça. Porque nós vamos orar ao Senhor. E você vai estar, nesta semana, fazendo este exercício de se aproximar de Deus.
Porque quanto mais você se aproximar dele, mais ele vai se aproximar de você. Amém? Eterno Deus Pai, abençoa, Senhor, estende as tuas mãos sobre cada família. Porque um alto preço o Senhor pagou na cruz do Calvário por nós. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre nossas famílias, sobre nossas casas, nossos filhos, nossas esposas. Senhor, nossa vida profissional, nossas causas da justiça, possa tomar, Senhor amado, ser o nosso advogado nas nossas mãos e nos dar, Senhor, uma grande vitória. Que o Senhor é o justo juiz, a sentença, e nos dar, Senhor amado, o devido valor, porque nós estamos em tempos difíceis. Por isso, Pai, faça justiça. Não deixa, Senhor amado, que este mundo ele possa sucumbir às nossas forças. Santo, venha nos fortalecer, e temos para continuarmos um cuidando do outro. Nosso louvor, receba a nossa adoração, que o façamos em Senhor Jesus. E dizemos que em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, Tu venha selar esta oração. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada casa, hoje e até a volta, em glória do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a participação de vocês, né, nesse momento desta live, e que o Senhor seja glorificado.